Olá, boa noite. Vamos começar a nossa aula hoje de Marcos, a nossa sexta aula. E hoje nós vamos falar a respeito de alguns trechos do livro de Marcos, que está muito voltado para uma postura, né, de ensinamento de Jesus e de acontecimentos que atestam que Jesus era não só o 100% homem, mas também 100% Deus. Então, nós vamos dar uma adiantada em alguns trechos aqui do livro de Marcos, para que a gente possa entrar depois numa outra parte do livro. Então, vamos lá, vamos começar lendo o trecho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Seja bem-vindo, Eduardo. Boa noite. Boa noite. Marcos 4, versículo 35. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, o que a gente pode perceber nesse trecho que está em Marcos 4, de 35 a 41? Nós podemos perceber que acontece algo muito inusitado naquela região, que é justamente um grande temporal no Mar da Galileia, que, na verdade, era uma região sujeita a muitas tempestades em função do clima e em função também da geografia daquela região. O Mar da Galileia ele fica alguns metros abaixo do nível do mar. Então, é muito comum que existam tempestades naquela região, né? Agora, algumas coisas eu gostaria de destacar nesse trecho. Primeiro, nós vemos aqui pescadores experientes temendo a tempestade que estava se apresentando naquele momento. O que já chama a atenção, porque não eram homens não acostumados com isso, né? E eles estavam atemorizados, a ponto de que, quando eles encontram Jesus, né, quando eles vão acordar Jesus, eles chegam a falar, né, não te importa que pereçamos? Ou seja, a situação era de altíssimo risco. E pescadores experientes temendo pela sua própria vida nessa situação, né? E eu queria também dar um destaque interessantíssimo com relação a esse trecho, com base em alguns estudos que falam a respeito de testemunhas. Quando uma testemunha ela vai contar um caso, por exemplo, um crime que ela tenha testemunhado, em geral ela acrescenta alguns detalhes, não porque o detalhe contribui para o enredo da história, né? Ela coloca alguns detalhes porque ela viu e ela simplesmente lembra. Então, algumas coisas nesse trecho eu penso que está muito alinhado com esse conceito, né? Primeiro, ele fala aqui que outros barcos o seguiam e depois não fala mais nada a respeito disso, né? Então é um detalhe que não está ali para ajudar a construir o enredo. É um detalhe, lembrando que Marcos ele é um escritor que está escrevendo relatos de Pedro, né? E Pedro estava presente nessa experiência, e ele é muito fiel naquilo que Pedro diz.
E Pedro fala, olha, tinham outros barcos acompanhando o barco que estava Jesus. Então, são detalhes que se fosse... Isso traz para nós uma segurança muito grande em relação à veracidade da palavra de Deus. Porque se fosse uma história arquitetada, provavelmente esse tipo de detalhe não estaria aqui, né? Uma outra questão também que é interessante, que fala que Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Qual é a relevância desse detalhe do enredo da história? Eu não consigo enxergar nenhuma, né? Então assim, é interessante a gente pensar nisso, né? De que a Bíblia, ela, de fato, ela é o relato fiel daquilo que aconteceu, né? Bom, em relação ao texto, o que a gente pode tirar de aprendizado disso? Primeiro, os discípulos, eles estavam ainda numa fase de aprendizado a respeito de quem é. E Jesus manifesta isso em relação ao comentário que ele faz no final desse trecho, né? Que ele fala assim, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O mar, ele sempre foi uma força que ela era indominável. Em todas as épocas, em todas as lendas, quando você fala a respeito da força da água, é algo que, de fato, precisa de um grande poder. E sempre que existe algum personagem tentando dominar o mar ou a força das águas, ele sempre busca alguma ajuda, né? E Jesus não faz isso. Jesus é muito direto na ordem que ele dá para o mar e para o vento, né? Ele fala, acalma-te e emudece. E o vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Uma outra questão também que chama a atenção é porque, mesmo que o vento pare por um tempo, ainda assim as águas se agitam por um certo tempo, imagina que é o mar, né? E mesmo que o vento pare, as águas ainda estão agitadas e leva um tempo até que elas se acalmem. E aqui diz que foi no mesmo instante, no mesmo momento. Então, os discípulos, lembrem-se que eles eram pessoas experientes no mar. Eles conheciam a respeito de vento. E eles se sentem, e eles ficaram possuídos de grande temor, porque eles sabiam do que se tratava, aquilo que estava acontecendo ali. O quanto que a gente tem se surpreendido com o que Jesus faz na nossa vida, né? O quanto que a gente tem a, a consciência daquilo que acontece na nossa vida, que talvez seja uma tempestade, talvez seja um vento muito forte, em ambientes em que a gente está acostumado com aquilo que acontece na nossa vida e que Jesus simplesmente fala, né? Acalma-te, emudece. E as coisas se resolvem de uma maneira sobrenatural. Esse é o nosso Jesus, né? Lembrando que ele está... Nós estamos vendo um trecho aqui aonde mostra Jesus como um todo-poderoso, né? Então, isso faz parte da construção dessa imagem do Deus Todo-Poderoso. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá? Então, a tempestade, ela representa uma série de acontecimentos que nós temos na nossa vida que pode nos surpreender, mas a gente jamais pode esquecer de quem é o nosso Jesus, né? Do poder que ele tem, né? E confiar, né? Quando os discípulos chegam e falam a respeito, não te importa que pereçamos, na verdade demonstra uma falta de confiança de que Jesus está no controle. Então, também é algo que a gente deve estar sempre atentos. O segundo trecho tem a ver com esse tema, que é o Legião, né? Eu vou ler para a gente poder depois discutir a respeito. Então, no capítulo 5, versículo 1, a gente lê assim: Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, desculpa. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes presos
as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entramos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então essa história é esse trecho do que nós lemos, né? Ele chama atenção por várias razões. Primeiro, quando eles falam a respeito do povo, que eram os gerazenos, era um povo gentil, não era povo judeu, né? Um segundo elemento é que o porco ele é considerado animal imundo pelo judeu. Então, a criação de porcos ela era comum em outros povos, mas não no povo judeu. E Jesus mantém aqui um diálogo, e inclusive ele atende a um pedido dessa legião de demônios que estavam tomando, né, esse homem, que nós não temos o nome dele aqui, mas que ficava vagando pelos sepulcros. Ele era um homem com muita força, né? A gente vê que o trecho descreve ele como alguém bastante forte. E Jesus, pelas razões que só ele poderia esclarecer, ele permite que essa legião vá para os porcos, e os porcos se precipitam. Veja, aquele povo, ele não conhecia as promessas, ele não tinha conhecimento a respeito do Messias, e chega lá uma pessoa que faz com que 2.000 porcos dos rebanhos deles se precipitem ao mar, é evidente que eles não gostariam muito que ele continuasse lá. Então, eles pedem para que ele vá embora. No entanto, uma coisa chama atenção, é que o endemoniado gostaria de estar junto com Jesus, mas Jesus diz não. E esse daqui até agora, é o único personagem que Jesus fala: olha, vai para tua família e conta lá o que aconteceu, né? Todos os outros, se vocês lembrarem, Jesus fala: olha, só não conte isso, não espalhe essa notícia, porque existe uma questão ali do número de pessoas que já acompanhavam Jesus, né? E aqui eles careciam de testemunho, porque esse povo não tinha a Bíblia. E ele vai pregar em Decápolis, que são 10 cidades, né? O nome já diz, que naquela região ali são pequenas cidades que compunham aquela região. Tá? Então, assim, o que a gente pode entender aqui? Primeiramente, nós vimos Jesus sendo o Senhor do vento e da água. Agora nós vemos Jesus sendo o Senhor dessa legião, né? desse monte de demônios que habitavam
um homem, né? Também chama atenção a forma como o texto coloca que o homem foi encontrado posteriormente, né? Ele coloca assim, ó, então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, coisa que você vê que no começo do texto ele vivia vagando, vestido, outros trechos nos outros evangelhos falam que ele andava nu, e em perfeito juízo. E temeram, porque aquele homem era bastante conhecido naquela região. Então, não era uma pessoa que tinha ali tido uma possessão temporal, né, ocasional. Ele vivia dessa forma, né? E os sepulcros eram lugares onde você depositava os corpos, né? De pessoas mortas, provavelmente eram escavações na rocha para você poder depositar os corpos. Então a gente percebe aqui também que Jesus é o Senhor, né, desse tipo de manifestação que são os demônios, né? Existem muitas discussões a respeito da possessão, né? De que o crente pode ou não pode ser possesso. E essa é uma discussão que existem em diversas interpretações, né? A maioria delas defendem que o crente não poderia ser possesso. Agora, independente de qualquer coisa, o que a gente tem que olhar é que Jesus tem poder para libertar, né? Então a gente tem que estar sempre atento e com essa certeza. Tá? Percebe que eu estou dando uma adiantada no texto para que a gente possa caminhar de uma forma mais rápida para outros trechos, que são trechos que têm um conteúdo que vai nos alinhar com a cruz do rei. Tá certo? Bom, a Thaís está fazendo amanhã 18 anos. Essa é minha filha. E eu pus a foto dela para ilustrar a história que nós vamos ler em seguida, que é a história de Jairo. O texto diz assim, aí nós estamos no 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Eu gostaria de fazer só alguns destaques nesse texto, que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco. Primeiro, Jairo, o texto diz que ele era um dos principais da sinagoga. Então, Jairo não era uma pessoa comum, era uma pessoa que tinha influência naquela sociedade, né? E ele se prostra, coisa que um judeu jamais faria se ele não tivesse certeza absoluta de que se tratava do Filho de Deus, né? E ele suplica a respeito da filha dele. Uma outra questão também que é interessante, quando ele usa essa expressão, minha filhinha, significa uma linguagem muito carinhosa com a filha. Normalmente, o que era muito valorizado naquela sociedade era o filho, né? E Jairo não, tem um relacionamento com a sua filha de muito amor, de muito carinho. No 24, a gente vê assim, né? Nós estamos em Marcos 5, versículo 24. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele por entre a multidão e tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou?
Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. O que chama atenção para nós nesse trecho? Primeiro, Jairo havia se prostrado, implorando para que Jesus fosse com ele, porque a filha dele estava à beira da morte. E Jesus, a multidão acompanhando Jesus, e naquele contexto, de repente Jesus fala assim: alguém me tocou. Tanto é que os próprios discípulos falam: Senhor, todos estão te tocando, né? Mas Jesus sabia que ali havia um toque especial, um toque que não era simplesmente pelo fato das pessoas estarem juntas, né? E aí, o que a gente pode perceber aqui, né? Primeiro, a mulher que toca nas vestes de Jesus tinha uma visão bastante limitada a respeito de quem era o próprio Jesus. Tanto é que ela tinha uma visão meio que supersticiosa, né? Ah, se eu só tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. É óbvio que isso decorre da fé também, mas não da pessoa de Cristo, né? Decorre da fé de que como se fosse um amuleto, né? E nós temos que lembrar que o contexto judeu, uma mulher que estava com hemorragia, ela não poderia, ela era cultualmente imunda. Então ela não poderia tocar num homem, ainda mais num rabi. E quando Jesus para e fala assim, eu quero saber quem me tocou, o texto diz que ela estava atemorizada, porque ela tinha tocado um rabi na condição que ela estava, e ela achou que ela ia passar desapercebida por toda essa situação. E quando Jesus para e olha ao redor e procura saber quem é a mulher, ela fica aterrorizada. Isso chama para nós é muito lindo, né, a gente pensar isso, porque muitas vezes o que nós Jesus é um Deus muito pessoal, né? E às vezes a gente se achega a ele e quer simplesmente obter o benefício, né? É chegar lá, tocar nas vestes de Jesus, obter a cura e seguir a vida, né? A vida que segue. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer muito mais do que isso. Jesus quer um relacionamento conosco, né? E, e é muito bonito porque quando ela fala, apesar de todo o temor que ela está em relação aquilo que estava acontecendo, a primeira palavra que a gente vê no texto é filha, tua fé te salvou. Aqui parece que Jesus está dando um recado para ela, né? Dizendo assim, olha filha, o que te salvou não foi minha veste, sabe? Não foi o toque no meu manto, mas é porque você é filha. Então, é interessante a gente olhar para esse trecho, porque nós estávamos falando de filha no início do texto, né? E agora, de novo, a gente percebe Jesus sendo extremamente carinhoso com essa mulher e fazendo a indicação. Nós vamos ver trechos aqui no livro de Marcos em que Jesus está numa situação muito parecida, em que as pessoas vão tocando nas suas vestes e o texto diz que eles são curados por tocarem na veste de Jesus. Agora, por que Deus, nesse caso especificamente, ele para e pede para a mulher se identificar? Isso é muito curioso, porque são trechos registrados, e a gente também tem que lembrar que nem todos os milagres estão registrados, mas existem alguns casos que Jesus trata de uma forma muito especial. E esse é um deles, em que Jesus para, pede para a mulher se identificar, ela, com grande temor, se identifica, e depois ela recebe uma bênção, né? Se nós lembrarmos lá do caso do paralítico, que também foi em busca de cura, e Jesus diz para ele, seus pecados estão perdoados, e, a gente percebe pelo texto de que existe uma expectativa não só do perdão dos pecados,
mas também da cura. E, de novo, surge essa questão daquilo que a gente deseja, se de fato é o que nós precisamos, né? E eu penso que essa questão de Jesus ser um Deus muito pessoal é que traz para nós a certeza de que nós somos filhos, né? Se Jesus tratasse todo mundo de maneira igual, não haveria personalidade naquilo que no relacionamento com Jesus. Por isso que é muito mais do que um conjunto de regras, é relacionamento mesmo, porque aquilo que Jesus faz comigo não é o que vai fazer com você. São histórias diferentes e Jesus é tão criativo na maneira de lidar com cada um de nós, porque ele nos conhece de uma maneira que nós nem mesmo nós mesmos nos conhecemos, né? E então eu acho que isso é um aspecto da fé cristã que é maravilhoso, o fato de ser pessoal. Não tem uma única maneira de Jesus tratar com cada um de nós. É bem individualizado. Ele sabe especificamente o que nós precisamos. E aí depois a gente volta para a história de Jairo, né? Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que é o Jairo, né? A quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Aqui só um pequeno parênteses. Percebe que Pedro está sempre presente nas cenas? Por isso que Marcos é defendido que ele era um relator daquilo que Pedro contava. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Olha que interessante, né? Várias coisas aqui. Mas um ponto que eu gostaria de destacar em relação a esse trecho é o tempo de Deus, né? Muitas vezes a gente gostaria que a agenda de Deus fosse a nossa, muitas vezes. E Deus tem o tempo dele, porque ele sabe qual é a obra que deve ser feita, né? E nesse caso não foi diferente. Então eu fico imaginando como Jairo estava agitado naquele momento em que Jesus para dar atenção para a mulher que estava com a hemorragia. De alguma maneira, provavelmente Jairo estivesse até bastante inquieto, né, com aquilo que estava acontecendo ali. Mas Jesus, o tempo todo, ele fala para Jairo não temer, né? A gente vê no versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Isso faz parte da nossa vida. Nós temos medo, né? Muitas vezes, temor e medo pelas coisas que acontecem por nós, né? A gente ouve algumas notícias e isso nos deixa com temor pelo que pode acontecer, e a nossa mente ela é treinada para isso, né? O tempo todo a gente constrói cenários. Às vezes a gente acha de um cenário mais positivo, outras vezes um cenário mais negativo. E quando esse cenário ele não se combina com os acontecimentos, a gente sente medo. Isso é a forma como nós somos, principalmente depois da queda, em que a gente quer ter controle das coisas, a gente quer ser glorificado por tudo aquilo que acontece. E Jesus sabia que não importava se
se já houvesse a morte ou se ela estivesse simplesmente doente, para Jesus seria a mesma coisa. Tanto é que ele fala, né, que a criança não está morta. Ali no versículo 39, ele fala, né, a criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Por que as pessoas riram? Né? É muito mais porque elas sabiam reconhecer quando uma criança estava morta, quando uma pessoa estava morta, do que propriamente por uma postura de desrespeito a Jesus. Né? Mas eles sabiam identificar. Então, quando Jesus fala assim, olha, ela não está morta, ela simplesmente dorme, é mais em função dessa questão. Né? E, de novo, a gente vê, eu acho que o texto, talvez ele não reflita, principalmente a tradução, aquilo que aconteceu com Jesus e a menina, a filha de Jairo, mas quando ele fala Talita Cumi, esse menina, ele não é... Aqui dá a impressão de que ele foi até um pouco seco, mas não é isso não. Quando ele fala menina, eu te mando, levanta-te, se você for pegar o texto literal, é muito parecido como um pai carinhoso que vai acordar a sua filha num dia pela manhã, sabe? É muito mais próximo de algo como, meu amorzinho, vem, é hora de levantar, do que o texto tem mostrado. Então, a gente vê de novo Jesus sendo muito carinhoso com a menina, né? E é interessante porque ele registra, né, o texto deixa registrado de que Jesus mandou, né, que dessem de comer a menina. Então ele conhecia profundamente aquela menina, sabia exatamente do estado em que a menina estava, né? E então muitas vezes a gente tem essa ideia de que o tempo de Deus deveria ser o nosso tempo e não é assim que acontece. Jesus tem o tempo dele e é no tempo dele que as coisas acontecerão. Né? Bom, vamos ver mais um trechinho aqui do texto e aí a gente já caminha para a conclusão. No 6:1, a gente vê o texto assim. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhanças as aldeias circunvizinhas para ensinar. Esse trecho aqui, do 6:1 até o 6, é um trecho que tem uma importância histórica muito grande para nós cristãos. Existem religiões que defendem que esse período que de Jesus, dos 13, que foi quando ele estava lá no templo, se vocês lembrarem, Jesus vai com a família para Jerusalém e depois na volta a família percebe que ele não está na caravana e volta e ele está discutindo as leis com a igreja da época, né? Até os 30 anos, que é o período em que ele começa o seu ministério, depois de João Batista, né? Alguns defendem teorias absurdas, do tipo que ele foi fazer um retiro não sei aonde, e que a fé decorre de uma série de questões, inclusive tem religiões que defendem que Jesus nem nesse mundo estava, né? O que não é verdade, porque a gente percebe pelo texto que o povo na cidade de Nazaré
reconhecia Jesus como um morador, alguém que cresceu lá em Nazaré, né? Hoje nós tivemos também o culto, o Fernando falando a respeito de Nazaré. Nazaré é uma cidade irrelevante naquela época, né? Tanto é que é na região da Galileia, né? O texto que o Fernando leu lá em Lucas fala que Nazaré é na região da Galileia, ou seja, se você falasse Nazaré, muita gente nem saberia aonde se localizava, né? E então a gente percebe que as pessoas daquela região reconheciam Jesus como alguém que cresceu naquela região. Ele era do contato deles, né? Imagina que era uma vila muito pequena em que Jesus exercia a atividade de José, seu pai, né? Seu pai, o padrasto, não sei como você prefere, marido de Maria, né? Mas ele desenvolveu essa atividade, ele era carpinteiro, então ele cresceu ali. Muitas vezes as pessoas questionam, né? Ah, mas como é que você explica onde Jesus esteve nesse período? Esteve vivendo em Nazaré, ele cresceu em Nazaré, tá certo? Então isso mostra que Jesus é o Todo-Poderoso que controla, né? Só do que nós vimos hoje, controla o vento, controla a água, cura, é, expulsa uma legião de demônios de um homem, cura uma mulher pelo simples toque, né, dela nas vestes de Jesus. Também ressuscita uma menina e ele viveu em Nazaré. Uma pessoa comum, né, 100% Deus, 100% homem. E isso muitas vezes não é aceito por algumas religiões. Então a gente começa a ver que, de fato, Jesus era muito especial, né? E aí a gente vê um trecho também logo em seguida, que está no 6:7, que é o seguinte: Jesus chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas, e recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, a gente percebe aí também o Jesus, ele escolheu os 12, né? Nós vimos isso no trecho anterior, e ele tinha um tratamento com esses 12 que era um tratamento especial, que seriam os apóstolos, né? E a gente percebe nesse trecho aqui que é o envio dos primeiros, talvez a primeira viagem missionária registrada na Bíblia, que é justamente os 12 sendo enviados para diversos lugares e pregavam o arrependimento, né? E expeliam demônios e curavam numerosos enfermos. Um destaque que eu acho que vale a pena a gente discutir é que os apóstolos estavam restritos a esses 12. Né? Hoje a gente vê algumas religiões que tratam os seus líderes como apóstolos, mas não é o que a Bíblia trata. A Bíblia trata os apóstolos como sendo esses 12 que tiveram um contato direto com Jesus, testemunha ocular e que foram treinados por Jesus, e não outras questões relacionadas. Você não pode se auto-intitular apóstolo simplesmente pelo fato de você não ter testemunhado aquilo que a vida de Jesus, né? Chegamos no 6:14. Hoje foi uma maratona, né? A gente está nos últimos trechinhos aqui, e depois aí a gente retoma num ritmo mais lento, tá bom? Na próxima aula. Bom, 6:14. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, ou seja, tudo isso que Jesus estava fazendo, essas curas, esses milagres, isso chegou ao rei Herodes.
porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, e ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Essa história de João Batista, ela está encravada no meio aqui do texto e ela é como se fosse um parênteses, né? Se vocês lembrarem, lá no início do livro de Marcos, é falado a respeito da morte da prisão de João Batista, né? Lá no 1,14. A gente lê assim, ó, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia. E aqui fala a respeito do que aconteceu quando João Batista esteve preso e ele posteriormente morto. No 17 a gente lê assim, porque o mesmo Herodes, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e a seus convivas. Então disse o rei à jovem: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: Se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? Esta respondeu: A cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando-se apressadamente para junto do rei, disse: Quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, entregou à jovem, e essa, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Então, percebe que isso é uma quebra, né, no ritmo do livro que vinha falando a respeito dos milagres de Jesus. Mas é um destaque que se dá em função de João Batista ser quem era, né? E o que a gente percebe aqui? Que João Batista, ele acusava o rei Herodes de ter um relacionamento ilícito com sua mulher, que era esposa do seu irmão, e ele a tomou por esposa também. E no dia do seu aniversário, ele pega, faz uma grande festa, um grande banquete, muito provavelmente já meio embriagado, muito provavelmente, a Bíblia não deixa isso claro. A mãe manda a sua filha para que ela o agradasse com as suas danças e com os seus com a sua forma, né, de se comportar lá. Ele se agrada dela e a gente percebe que era uma sociedade, que aquela corte era uma corte muito voltada para essas questões aí da sensualidade, da libertinagem, de certa forma. E aí, a gente percebe algumas coisas aqui. Primeiro, que apesar de João o acusar, ele tinha o respeito do rei, né? O Herodes temia João, a gente vê isso no versículo 19, né? Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E ele sabia que Herodias queria matá-lo, né? Matar João Batista. E isso pesava na consciência de Herodes, essa morte, porque ele sabia que tinha sido uma morte injusta, né?
E por isso que no começo do trecho ele fala assim: Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. É aquela dor na consciência por ter feito algo que desafiava o próprio Deus, né? E, outro destaque que eu gostaria de dar nesse texto diz respeito ao ritmo em que as coisas acontecem, né? Ele vai, ela faz a dança, ele vai, promete para ela corre para a mãe e fala: mãe, o que que eu vou pedir? A mãe instrui para que ela peça a cabeça de João Batista num prato. Imediatamente o pessoal já vai lá, já executa João Batista, já faz a decapitação dele e já apresenta para ela. E o texto, ele usa algumas palavras que dão essa ideia do ritmo, né? Ah, quer ver? Aqui, ora, ó, no 25, tá vendo? Olha, no mesmo instante, né? Ah, enviando logo o executor no 27, tá vendo? Ele é bem... Por quê? Porque podia ser, de alguma maneira, que o rei se arrependesse disso, né? Existia uma série de consequências para ele fazer isso, mas naquele momento eles já foram e já executaram tudo aquilo que tinha para executar, né? Então, a gente percebe aqui um homem de Deus, um homem que o próprio Jesus diz que nunca teve nenhum outro nascido de mulher como João Batista, e que teve uma morte injusta, teve uma morte rápida, e ele foi martirizado, né? Foi decapitado e seu corpo, sua cabeça apresentada a alguém que era indigno, né? Se você for pensar que ele morreu para satisfazer o desejo de alguém que era indigno, que no caso aqui é a filha de Herodias, a gente percebe que as coisas, nesse caso aqui, do ponto de vista humano, não correram bem. Ah, mas a gente sabe de quem é João Batista e do que o aguarda, né? A gente, pelo menos, faz alguma ideia em relação a isso. Tá certo? Então, a gente percebe que existe aqui uma história que é uma história que a gente tem que ter consciência em relação àquilo que Cristo exige de nós, né? A gente está acostumado, por causa da nossa cultura ocidental, de que tudo vai dar certo, que tudo vai correr bem, né? Então, se você recebe uma notícia de doença, que nós vamos ser curados. Se você recebe uma notícia de um desemprego, que nós vamos arrumar um emprego. A gente tem essa cultura que é muito fruto dos filmes que a gente usa, né? A gente assiste de Hollywood, que no final tudo dá certo. E nem sempre esse é o plano de Deus. Qual é a diferença, né? Qual que é o nosso papel? O nosso papel é se submeter, é saber que às vezes vai doer, mas que tá lá e Jesus vai nos dar força, sabe? Isso daí, gente, eu acho que o importante é o seguinte: não é que nós vamos viver uma vida miserável, né? Não é porque a gente vai viver uma vida em que a marca da nossa vida será uma vida de miséria, né? Uma vida dura de ser vivida. Não, é você encontrar satisfação em meio às dificuldades. Esse que é o ponto, né? Quando Paulo fala que aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, não é que ele está dizendo ali uma linguagem meio de poliana, né? Em que ele está vivendo uma vida plena. Essa é a grande diferença, é viver uma vida plena, apesar das circunstâncias. Porque, por entender que a verdadeira felicidade está no relacionamento com Cristo. Não é a cura do paralítico, não é a cura da hemorragia, mas muitas vezes é saber trazer esses problemas de uma perspectiva onde Deus é o Senhor absoluto e que Jesus é o nosso sustentador e o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Então, isso não deve nos entristecer no sentido de que, vou me conformar, né? Fazer o quê? Viver essa vidinha aqui. Mas, ao contrário, é saber que nós temos a segurança de que Jesus pode fazer tudo isso por nós. De uma maneira maravilhosa, milagrosa. E nos dar uma vida plena, a despeito das circunstâncias que a gente possa viver.
continuando. Gente, olha, é tão impressionante porque como que Marcos é dinâmico, né? Nós começamos no final do 4, 5, 6 e agora nós estamos caminhando para o 7. E quantas coisas acontecem num trecho tão curto como esse, né? Por isso que Marcos é de fato um evangelho muito dinâmico. Vamos lá. No 6:30 nós lemos assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto havia feito e ensinado. Ele disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto em serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós, no barco, para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos para Jesus e lhe disseram: É deserto esse lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Bom, o que a gente percebe nessa multiplicação e que chama muito a nossa atenção? Primeiro, quando fala a respeito de 5.000 homens, em função da cultura da época, não estão contados aqui as mulheres e as crianças, né? Então, com certeza eram mais de 5.000 pessoas, né, que estavam comendo ali. A gente percebe, mais uma vez, o poder de Cristo sobre a natureza, porque ele consegue fazer com que 5 pães e 2 peixes alimentem uma multidão que eu acho que não tem risco de errar de 10.000 pessoas, né? Se a gente considerar que também existiam ali mulheres e crianças, então acho que a gente não erra se a gente considerar que deveria ter ali por baixo 10.000 pessoas. E, de novo, né? Como é que Deus faz essas coisas? Porque Ele é o Senhor absoluto das coisas. Ele é o Senhor da natureza, do número, de tudo isso que a gente pode enxergar. No 45, a gente vê assim, 6:45. Logo a seguir, compeliu Jesus a seus discípulos a embarcar e a passar adiante do outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queriam tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu. Não temais. E subiu no barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Então, olha que interessante, né? Depois desse dia, que foi um dia intenso na vida de Jesus,
Jesus foi por um monte orar. Essa prática a gente percebe de Jesus orando por várias passagens na Bíblia, né? E isso é muito em função daquilo que Jesus abriu mão, das suas prerrogativas como Deus, para poder estar na forma de homem, né? Ele abriu mão de algumas prerrogativas que ele tinha como ser divino, e por causa disso ele tinha, ele manteve, né, o hábito de orar. Isso não faz dele menos Deus do que ele é, mas era um hábito que ele cultivou no período que ele teve encarnado aqui entre nós. E, de novo, a gente vê os discípulos aterrorizados, né? De novo, a gente vê isso. Uma questão interessante, porque a gente fala assim, mas no lugar deles eu já tinha entendido o recado. Não tinha nada. A gente, até hoje, muitas coisas a gente não entende. A gente tem a Bíblia completa aqui, né? Com toda a obra para a gente estudar, e muitas vezes a gente não entende. Então, pessoal, o que eu queria, essa maratona que nós fizemos, né? Acho que nem foi maratona, foi 100 metros rasos, porque foi bem rápido, passando por vários textos. O que eu queria deixar claro é que Jesus é o Senhor absoluto das coisas. Ele é um nome de poder. E muitas vezes a gente se esquece dessa realidade e passa muitas vezes a apresentar um Jesus que é um Jesus menor, né? Um Jesus que muitas vezes não é digno da nossa confiança, da nossa fé. E ele é digno, né? De toda a confiança, de toda a fé. Daqui para frente, talvez um trecho um pouco mais para frente ainda, a gente começa a ver que Jesus começa a preparar o caminho para a crucificação. Porque até então, eu fico imaginando o que esses apóstolos, né, esses discípulos estavam vendo. Um Jesus extremamente poderoso, que ressuscita mortos, que multiplica pães, que desafia, né, a sociedade ali da época, né, as autoridades ali da época. Então, revestido de grande poder, e de repente esse Jesus começa a prepará-los para aquilo que seria o ponto alto da história da humanidade, que é a sua crucificação. Então, o livro ele muda o seu linguajar, muda a forma de escrita para começar a entrar numa preparação para aquilo que é o maior evento de toda a história da humanidade, que é a morte de Cristo.